A gente conversa agora com o Dr. Laurence De Luca, ele que é médico aqui na nossa região, atua ali na Clinivida e nos atende aí para falar de um assunto que está muito em voga neste momento, que são o aumento das doenças respiratórias. Isso que a gente não chegou nem no auge do inverno ainda, né, Dr. Laurence? Muito bom dia, obrigado por nos atender e por falar aqui com a gente da Rádio H2O. Bom dia a todos os rádio ouvintes e telespectadores. É uma honra poder participar do programa de vocês e falar um pouquinho sobre os casos de H1N1, Covid e o do vírus sincicial respiratório que a gente tem observado aqui na nossa região. Pois é, a gente tem visto uma preocupação grande, inclusive com a ocupação dos hospitais já, né, doutor Laurence? Com certeza, se a gente vê, né, os casos eles estão se avolumando, né? Começou no que a gente esperava, mas agora está aumentando bastante, principalmente em ambientes onde tem aglomerações, principalmente em ambiente escolar. A gente tem visto bastante professores que são mais expostos a esses casos, né? E a gente tem visto assim um aumento gradativo dos pacientes acometidos e alguns casos, né, mais graves, principalmente naqueles pacientes que já têm alguma doença prévia. Então a gente tem visto isso aí. Esse aumento, ele se deve a algum fator mais específico? Porque a gente vê anos que os casos são grandes, alguns anos eles são menores. Tem a questão também do que o vírus da gripe ele vai se mutando também, né? Tem alguma explicação para esse aumento, especialmente antes do início do inverno, ainda nesse período de abril, a gente já tenha visto essas lotações nos hospitais? O que a gente percebe assim é que existem vários fatores, não é um só, né? A mutação do vírus a gente leva como um fator importante, né? Geralmente esse vírus ele aparece primeiro lá na América do Norte e depois ele vem para a América do Sul. Por isso que as vacinas elas variam de ano a ano a cepa. Por isso que é importante, né, a gente fazer a vacina. Então essa variação da cepa, juntamente a gente, né, geralmente vai fazendo um relaxamento, tu esquece de vacinar, tu acha que não vai acontecer e acaba deixando de fazer a vacina. E esse é um outro fator também, né? Juntamente com o fator climático, às vezes aglomerações, né? Isso tudo vai levando a um aumento da transmissibilidade. O vírus ele é mutante, então ele aumenta a sua virulência, aumenta a sua transmissibilidade e isso faz acometer mais pessoas, principalmente, que eu sempre chamo a atenção, nos extremos de idade. As crianças, né, principalmente, e os idosos. A gente sabe que aqueles pacientes que têm alguma doença prévia, tipo uma bronquite crônica, ou uma doença cardíaca, um diabetes, eles são mais suscetíveis às complicações desses vírus da gripe. E aí, como o senhor falou, a importância da vacinação, né? Esses grupos são mais suscetíveis e, infelizmente, a gente acabou de divulgar ali o levantamento da Regional de Saúde da Amurel, menos de 30% da população prioritária nessa primeira etapa da vacinação que se vacinou até o momento. É um número muito baixo, né? A gente tem visto, né, o esforço das secretarias de saúde, tanto das cidades de Tubarão, Jaguaru, né, as outras, em tentar motivar as pessoas a fazer a vacina, né? Tem muitos postos de saúde abertos nos finais de semana e às vezes as pessoas não procuram. Somente acontece, às vezes, uma elevação da procura quando acontece alguma doença que algum familiar próximo complica. Então, a gente pede encarecidamente e solicita as pessoas que se vacinem. A vacina da gripe é uma vacina segura, já está sendo utilizada há muitos anos, né? Eu sempre procuro ser um dos primeiros a me vacinar, porque a gente vê, né, no dia a dia, como médico, a eficácia da vacina. A gente sabe que diminui as complicações, diminui as hospitalizações, diminui a procura pela consulta, pelo atendimento médico. Então, é uma vacina que tem na rede pública. Então, por isso que é importante a gente solicitar: vacine o seu filho, vacine o seu pai, a sua mãe, a sua tia, recomende a vacina. A vacina é segura. A vacina da gripe tem muitos anos e muito estudo. Então, a gente sabe
que ela funciona. Eu mesmo tenho foto me vacinando já esse ano, no começo, já quando chegou a vacina, porque eu acho importante, né? Eu acho seguro, eu confio na vacina. O senhor falou ali que às vezes as pessoas procuram ali em cima da hora quando vê um parente adoecer, mas também não adianta correr assim, tem que se antecipar, porque a vacina ela leva um tempo para fazer efeito, então também não adianta se vacinar quando a pessoa do lado ficou doente, né? Às vezes o que acontece é que você acaba vacinando, mas ou você já estava doente, ou você estava incubando uma gripe e acaba aparecendo. Isso não é comum, são casos esporádicos. Mas às vezes essa pessoa que teve o síndrome gripal logo junto com a vacina, acaba conversando com outras pessoas e isso aí vai, né, passando de boca em boca e acaba, né, causando um pouco de medo. Mas como eu reforço novamente, a vacina é segura, a vacina da gripe tem muito estudo, ela está há muitos anos e assim a gente não iria recomendar se não confiasse na vacina. E a gente vê o esforço das secretarias de saúde de todos os municípios em vacinar as pessoas e acaba, né, tendo essa baixa procura. Mas assim, eu recomendo sem medo a vacina da gripe. Mesmo que a pessoa, você comentou ali, né? A pessoa se vacina, ela estava inoculando o vírus ainda e aí ela desenvolve a gripe logo depois da vacinação. Depois que passa essa gripe e também ali o período, ela se imuniza. A vacina faz efeito do mesmo modo, mesmo ela tendo essa gripe ali no período de pós-vacina. Com certeza, você vai levar algum tempo para criar anticorpos, por isso que é bom fazer a vacina logo no começo, sem estar exposto a esse ambiente frio, sem estar exposto ainda à disseminação do vírus, que vai aumentar bastante. A gente sabe que ela vai aumentar de intensidade, de frequência, esse quadro gripal. Então é importante que você se vacine agora, ainda o tempo não mudou, os ambientes não estão fechados. Então isso aí, quando o ambiente ficar fechado, as escolas, os centros de serviço, né? Isso aumenta muito a transmissão. O vírus, ele é inteligente, ele vai se mutando e ele vai aumentando a transmissibilidade. Por isso a importância de vacinar cedo. Doutor Laurence, nossos ouvintes aqui já estão perguntando, além da vacina, que outras medidas, que outros cuidados aí para diminuir a contaminação, para evitar, né, para diminuir o risco de ser contaminado, as pessoas podem tomar nesse período aí? É uma boa pergunta, viu? Agradeço. Importante, ambientes bem ventilados, isso é importante, né? Evitar aglomerações, né? Ter cuidado onde você toca, sempre que possível, lavar as mãos ou álcool gel nas mãos, isso é muito importante. Manter seus exames em dia, né? Sempre ter um cuidado de ter os seus exames em dia. Fazer a vacina, uma boa alimentação, atividade física, né? Ter o seu organismo em dia, porque isso vai te ajudar a também combater o vírus. Além da vacina, o teu estado de saúde no momento quando a gripe te acomete é muito importante. Por isso o risco no idoso, o risco na criança, o risco naquelas pessoas que já têm alguma doença crônica, principalmente as doenças pulmonares. Então, isso que é a nossa recomendação, ambiente bem ventilado, janelas abertas na medida do possível, higienização das mãos, higienização dos ambientes, porque a gente sabe que o vírus, ele é esperto, ele é um modo dele sobreviver, por isso que ele se transmite cada vez mais rápido. Uma pergunta que sempre é feita agora em conversas de amigos, assim, se a pessoa apresenta os primeiros sinais, né, mas não tem como ficar em casa, não tem como se isolar, precisa sair. É recomendado, como era na época do Covid, é recomendado que essa pessoa use máscara para sair, para evitar contaminar os outros? Com certeza, a máscara é uma forma, né, de proteção. Então, se ela puder utilizar a máscara, é muito importante, né? Isso diminui muito a transmissão. Se ela tiver condições na casa dela, enquanto ela tiver com síndrome de gripal, de ficar mais isolada no quarto dela, com um banheiro só para ela, evitar contato com outras pessoas da família é muito importante, principalmente o contato com aquelas pessoas que já têm alguma doença crônica, que eu falei anteriormente, a doença do pulmão, a bronquite, a asma, o diabético, aquela pessoa com uma doença cardíaca,
evitar esse tipo de contato. A gente sabe que isso aumenta muito a hospitalização, lota hospitais e isso só vai trazendo transtorno. O senhor comentou também que a gente ainda tem a questão da Covid, né? Ainda temos casos sendo registrados, embora não a gente já tenha saído daquela fase aguda da pandemia, mas a Covid é uma doença que ficou, assim como quando surgiram a H1N1, são doenças que hoje ainda fazem parte aí das preocupações da saúde pública e que as pessoas devem manter aí seus cuidados com ela também, né? Com certeza, né? A gente não pode esquecer da Covid. Ela está no nosso meio, claro que ela diminuiu bastante e a gente acredita, né? A ciência acredita que seja pelo uso da vacina, mas a gente não pode esquecer dela. Ela já trouxe muitos problemas, muitas mortes, então não pode ficar esquecida. Ter o seu calendário vacinal atualizado é muito importante. Novamente, eu repito, os postos de saúde têm a vacina é gratuita, você pode se vacinar no momento, né, que você quiser, então não deixe de se vacinar. A Covid é um inimigo que ele está ali esperando a oportunidade para que acometer. Se você não tem a vacina, o risco aumenta bastante. E qual é o esquema vacinal da Covid hoje? A gente teve ali naquele período mais agudo vacinas de 1 dose, vacinas de 2 doses, aí precisava ser 6 meses. Hoje, agora que os casos se estabilizaram, qual é o esquema vacinal que se deve ter daqui para frente? A partir do momento que você fez aquelas primeiras doses, depois havia um reforço, né? E agora você tem que manter o calendário anual atualizado. Uma vacina anual vai ser suficiente para te imunizar durante o ano, né? Ano que vem, novamente, a vacina vai ser feita. Então, se você fizer uma vacina anual, tá excelente da Covid. E a vacina da Covid pode ser feita junto com a da gripe? Precisa ter um prazo ali, algum período? Se você não tiver nenhuma doença prévia, se você não está com febre, se você não está com gripe, se você não está cometido nenhuma doença, não tem problema. Você pode fazer a vacina do Covid e a vacina da gripe sem problema nenhum. Às vezes, alguns postos, algumas pessoas recomendam alguns dias de intervalo por causa dos sintomas, mas geralmente não tem problema nenhum, pode se fazer. Perguntas de ouvinte aqui, doutor Laurence. O Adriano está perguntando o seguinte: assunto importante esse, mas preocupante para nós pais. Tem uma bebê de 1 ano e 5 meses, fiz a vacina da gripe e a do Covid e ela gripou normal. Aproveitando o doutor para tirar dúvidas, pode acontecer isso também, doutor? Pode, sim, Adriano, boa pergunta. Sim. Aqui existem vários tipos de gripe, né? A gente tem documentado mais de 500. A gente faz contra os vírus mais graves, mas não quer dizer que fazendo a vacina você não possa ter. A gente acredita que as crianças que são vacinadas, as pessoas vão ter um quadro mais leve, mas pode ter gripe. Existe um outro vírus chamado vírus sincicial respiratório, que é muito comum em crianças. Essa é uma vacina que não tem na rede pública ainda, mas eu acredito que logo, né, vai ser colocado, que é um outro tipo de vírus. Às vezes você vacinou Covid, vacinou H1N1, mas existe esse vírus sincicial respiratório. Mas mesmo assim, Adriano, eu te digo assim, que primeiro, você está de parabéns por imunizar a tua filha. O quadro dela vai ser mais leve e provavelmente não é H1N1 e não é Covid. É outro tipo de vírus. Existe norovírus, existe adenovírus, né? Então existe o vírus sincicial respiratório. Se a gente fosse vacinar contra todos os vírus, eu acho que a gente ia virar uma peneira. Porque é que a gente não tem todos, né? A gente tem contra as cepas mais virulentas, do que causam mais gravidade às pessoas. Maravilha. Para fechar da minha parte aqui, pergunta do Juliano Goulart. Eu peguei uma gripe muito forte e vou me vacinar amanhã. Será que posso ter reação ainda? Olha, Juliano, o que eu te diria? É bom que você vá fazer a vacina e você esteja em boas condições de saúde. Não é bom você fazer a vacina gripado, ou com febre, ou ainda com resquício. Você pode aguardar mais uns dias, se não está bom ainda, se você não está bem, e vacinar assim que você estiver bem de saúde. Essa é a nossa recomendação. Maravilha. O Adriano está aqui agradecendo. Obrigado, doutor, pelo esclarecimento. Valeu.
a Rádio H2O. Acho que é importante, né, doutor, a gente trazer informação boa com o senhor, que tem muito conhecimento, para tranquilizar quem está em casa e até para entender melhor, né? Olha, acontece, pode ter gripe sim, pode ter tem outras cepas aí acontecendo, então acho que informação muito boa hoje de manhã. Eu me coloco à disposição, assim, quando vocês tiverem qualquer dúvida ou necessitar da nossa colaboração aí para participar do programa de vocês, para nós é uma honra. Eu queria aproveitar o espaço, a oportunidade, se vocês permitirem, para colocar que eu fiz uma mudança em Jaguaruna. Eu não estou mais lá na Clínica Vida. Agora eu passei para a Clínica Paris, aquela clínica ali logo do lado do hospital, na esquina do hospital, onde fica a Secretaria da Saúde em cima ali. Até a quem eu mando um abraço lá e parabenizo a todos os integrantes pela voluntariedade, o espírito de colaboração com relação às vacinas. Então, eu estou ali na Clínica Paris, no telefone 99-195-9300. Continuo atendendo os meus pacientes no final da tarde, a partir das 5h30 da tarde, estou sempre por ali. Continuo atendendo os idosos, atendendo aos pacientes que me procuram e também aqueles que necessitam dos atestados de saúde ocupacional, tanto para admissão, demissão, os periódicos, a gente continua. Jaguaruna mora no meu coração e jamais eu vou abandonar essa cidade que eu tanto amo, né? Eu trabalho um pedaço em Tubarão, mas o meu coração com certeza é de Jaguaruna. Maravilha. Obrigado, doutor. Um abraço, bom trabalho. Obrigado pelos esclarecimentos aqui no Jornal da Manhã. Eu que agradeço, um grande abraço aí a todos os radioouvintes, telespectadores. E estamos à disposição aí. Parabéns pelo trabalho de vocês, de comunicação, de informação. Isso é muito importante. A população está muito bem assistida aí na nossa cidade, Jaguaruna e região. Valeu, obrigado.